Novel e fanfic narradas. Game of Thrones, segundo filho da casa Targaryen. Capítulo 231, Recepção de Dany. Depois de aceitar a oferta dos irmãos Flowers, Connington concordou em deixá-los se juntar às suas fileiras. Embora não tenham conhecido Viserys, eles encontraram Dany. Como muitos que a conheceram pela primeira vez, eles ficaram inicialmente sem palavras. A primeira coisa que os atingiu foi a presença imponente de Dany. Apesar de ter apenas 13 anos, seu envolvimento diário em assuntos governamentais com Connington já a havia imbuído de um forte senso de autoridade. Não era algo que esses dois bastardos pudessem descartar levianamente. A segunda coisa que os cativou foi sua beleza Targaryen. Nesta linha do tempo, Dany não sofreu com a falta de comida ou bebida. Ao contrário da linha do tempo original, onde ela precisou de meio ano sob os cuidados de Illyrio para se transformar de uma garota da lenha em uma princesa, aqui, ela prosperou. Com seus genes impecáveis, era apenas uma questão de tempo até que ela se tornasse a mulher mais bonita de Essos. Como a casa Tyrell nos ajudará? Dany perguntou. Princesa, Derrit é o reino mais próspero dos 7 reinos. E Garden fará o melhor que puder em termos de suprimentos e tropas. É preciso dizer que um simples levantar de sobrancelhas pode resolver muitos problemas. Dany não precisou usar nenhuma das retóricas que Viserys e Connington lhe ensinaram antes que os irmãos estivessem desesperados para lhe contar tudo o que sabiam. Mesmo que não fossem parentes diretos dos Tyrell, seus status e percepções sobre a força de Garden eram mais precisos do que a maioria. Dany obteve facilmente a informação que queria. Muito bem, ela assentiu lentamente, sorrindo com satisfação. Então você pode se juntar à minha guarda por enquanto, e eu te vejo quando meu irmão estiver livre. Como desejar, princesa, responderam os irmãos, curvando-se antes de sair. Dany soltou um longo suspiro enquanto os observava partir. Kila, como eu me saí agora? Ela perguntou, esperançosa. Kila hesitou. Bem, muito bem. Dany sorriu desamparadamente. Como guarda-costas pessoal, Kila certamente era qualificada, mas como estrategista, suas limitações eram claras. Ela descobriu 2 princípios do pensamento de Kila. Se você pode evitar, não use, e se você deve usar, mantenha o mínimo. Sua primeira reação a cada pessoa que vê é considerar como eliminá-la eficientemente. Dany lidou bem com os bastardos da casa Tyrell, mas o que aconteceu em seguida lhe causou grande angústia. Ao chegar à margem do rio Lhorulu, onda após onda de pessoas expressaram seu desejo de ver Viserys. No entanto, como Viserys ainda não havia retornado, eles tiveram que se contentar com Connington por enquanto. Dany lidou com os assuntos restantes depois que Connington lidou com as investigações iniciais. Roth era fácil de controlar, pois todos eram conhecidos. Mas ali os Iniessos apresentavam um desafio maior, ambos eram experientes e astutos. Dany permaneceu em alerta total e conseguiu manter o paradeiro de Viserys em segredo. Então havia Tregar, Cassius e os outros. Todos ficaram surpresos ao ouvir que Viserys havia desaparecido. Com todos os homens sem rosto do lado deles, como Viserys poderia ter desaparecido? Quando os homens sem rosto que você contratou chegarão? Cambron perguntou. Os homens sem rosto nunca conhecem seus empregadores, Cassius respondeu, um pouco surpreso. Como um antigo arconte, Cambron deveria saber disso. Os homens sem rosto podem realmente matar Viserys? Eu vi com meus próprios olhos, Viserys realmente usa bruxaria. Cambron acrescentou inquieto. Afinal, eles sacrificaram mais de 90% dos bens de sua família e pegaram emprestado 1 milhão de dragões de ouro do Banco de Ferro para impressionar o Deus de muitas faces. Se esse último esforço falhasse, eles não teriam chance de se recuperar. Pagamos um preço tão alto, então talvez aquele que executará a missão seja o lendário Homem Gentil, Cassius explicou aos outros. O chamado Homem Gentil era o sacerdote do Deus de muitas faces na história original que ensinou Arya a se tornar um homem sem rosto. De acordo com a estimativa de Viserys, ele deveria ser o mais forte entre os homens sem rosto, provavelmente usando uma técnica de ilusão de altíssimo nível. Se eles estivessem contratando os homens sem rosto para assassinar qualquer outra pessoa, Cambron provavelmente não teria tantas preocupações. Mas com Viserys como alvo, sua ansiedade era compreensível. Naquele momento, Strickland, o capitão-geral da Companhia Dourada, entrou. Os 10.000 membros da Companhia Dourada já foram mobilizados, anunciou ele. Suas palavras levantaram o ânimo dos 3 homens. Era exatamente isso que Tregar e os outros tinham planejado. Uma vez que Viserys fosse eliminado, a Golden Company acabaria com seus principais apoiadores. Durante esse tempo, um rumor estava circulando dentro da Golden Company. Dizia-se que depois que Viserys matasse o Orcelord e antes de atacar Westeros, ele buscaria ajuda da Golden Company novamente. O rumor surgiu do título de Viserys, o Rei Mendigo, o nome dado a ele pela própria Companhia Dourada. Na verdade, esse rumor foi espalhado por Strickland, que foi o primeiro a chamá-lo de o Rei Mendigo, quando ele ainda era o tesoureiro da Companhia Dourada. Embora tivesse pouca estatura, ele tinha algum status. Alguns deliberadamente elogiaram Viserys como o Rei Mendigo para ganhar seu favor, mas Strickland temia que Viserys buscasse vingança pelo título. Para se proteger, Strickland decidiu aproveitar a oportunidade para eliminá-lo. Na realidade, a Golden Company agora tinha menos de 10.000 membros, apenas cerca de 8.000, já que um número considerável havia desertado para se juntar à Windham Company. Strickland havia inflado o número para 10.000 para garantir mais dinheiro. Vendo que a Companhia Dourada estava pronta, Tregar sugeriu. Nesse caso, não deveríamos nos encontrar com Khal Drogo primeiro?
O grupo trocou olhares antes de se decidir por Cambron. Como o antigo arconte que havia conquistado sua posição por meio de suborno e promessas vazias, Cambron era, sem dúvida, a pessoa mais adequada para a tarefa. E Cambron não era moleza, ele sabia como negociar. Para adoçar o acordo, Tregar e Cassius prometeram a ele 2% adicionais dos lucros do tabaco. Eles nem tinham encostado um dedo em Viserys ainda, mas já estavam dividindo seus bens. A parte de Cambron foi bem merecida. Para impressionar o Orcelord, Cambron até tomou uma atitude drástica, oferecendo sua filha de 6 anos como refém. Sua filhinha de cabelos verdes, Jace, o acompanhou enquanto cruzavam o rio Llorulu, escoltada por alguns guardas. Ao longo do caminho, ela avistou os fedorentos Dothraki, que a cercaram rudemente e a seu pai. As brilhantes espadas curvas nas mãos dos guerreiros Dothraki, junto com seus olhares indisfarçáveis, fizeram o coração de Jace bater forte de medo. Pai, eu quero ir para casa, sussurrou Jace, tremendo enquanto se agarrava ao lado de Cambron. Ir para casa? Que casa? Nossa casa agora está ocupada por aquele bastardo Targaryen. Obedeça. Cambron retrucou. Jace não entendia por que seu pai odiava tanto Viserys. Afinal, Viserys não havia machucado nenhum membro de sua família. Naquele momento, um homem Dothraki com olhos fundos cavalgou até Cambron e os outros. Era Coolo, que havia falado em nome de Drogo quando eles responderam a Viserys. Cambron, perguntou Coolo. Meu senhor. Cambron apressou-se a avançar com um sorriso servil. Khal Drogo concordou em vê-lo, disse Coolo. Capítulo 232. O Khal do Trono de Ferro. Drogo estava ficando cada vez mais confiante em sua vitória iminente. Ele até sentia que o deus cavalo o estava favorecendo. Ele não só havia encontrado um sacerdote bode negro que podia prever o futuro, mas traidores dentro das fileiras de Viserys agora estavam colaborando com ele. Como tal guerra poderia ser perdida? Drogo acreditava que estava destinado a vencer, a menos que Viserys de alguma forma levasse seu exército direto para a porta de Drogo. Os guardas de Cambron foram mantidos do lado de fora da tenda de Drogo. Somente ele e sua filha Jace foram autorizados a entrar. Jace seguiu seu pai para dentro da tenda do Orcelord, seus olhos arregalados de medo, como um servo assustado. A tenda estava cheia de líderes Dothraki, incluindo Có e Blodrider de Drogo, assim como os outros 5 Khals que se juntaram a ele. Jace tinha ouvido que esses homens eram chefes brutais que pouco se importavam com a vida humana. O que estava sentado na cabeceira da mesa que supostamente havia destruído inúmeras cidades só por uma questão de prática, era particularmente assustador. Jace não conseguia deixar de se perguntar por que seu pai odiava tanto Viserys quando parecia que esses homens eram muito mais perigosos. Meu senhor Khal Drogo, eu sou Cambron de Tyrosh, aqui para discutir cooperação com você, Cambron disse, dirigindo-se a Drogo. Como Drogo não entendia valeriano ou falava língua comum, ele confiou em um tradutor da casa Beren para se comunicar. Como podemos cooperar? Drogo perguntou através do tradutor. Meu senhor Khal Drogo, nós contratamos os homens sem rosto a um grande custo. Eles nos livrarão de Viserys. Cambron explicou. O plano era simples, os homens sem rosto assassinariam Viserys, enquanto as forças de Cambron, junto com a Companhia Dourada e os guerreiros de Drogo, destruiriam o restante do exército de Viserys. Depois, Drogo poderia retornar com Dany e uma riqueza de suprimentos, forjando uma amizade duradoura entre eles. Enquanto falava, Cambron puxou sua filha mais nova, Jace, de trás dele, apresentando-a a Drogo. A pequena Jace tremia no aperto do pai, seus olhos cheios de lágrimas não derramadas. Só agora ela percebeu que era a única criança, a única menina na tenda. Esta é minha garotinha. Ela pode ficar como refém, Cambron disse, suas mãos segurando seus ombros com força. Jace manteve a cabeça baixa, lutando para conter as lágrimas. O tradutor transmitiu o plano e os termos de Cambron a Drogo, que ficou satisfeito com o que ouviu. Ele estava ponderando como as visões mostradas a ele pelo Black Goat Priest se realizariam. Apesar de sua admiração por Viserys, que ele havia aprendido não ser apenas um guerreiro extraordinário, mas também altamente inteligente. A principal preocupação de Drogo era como eliminá-lo. Agora que os lendários Facelisme estavam envolvidos, Drogo sentiu que não havia mais nada com que se preocupar. Khal Drogo diz que o refém não é mais necessário. Nossa amizade não exige isso. Leve sua filha de volta, o intérprete retransmitiu, imitando o tom autoritário de Drogo. Enquanto interpretava, ele chegou a uma realização estimulante. Se Viserys estivesse morto, então Oit também estaria acabado, permitindo que ele retornasse a Pentos e tomasse o poder para si. Mas Drogo não deu atenção aos pensamentos internos do intérprete. Após uma breve consideração, Drogo não viu razão para manter tal refém. O ódio profundo entre Viserys e Cambron, juntamente com as políticas de escravidão de Viserys que prejudicavam os interesses de MYR e Lige, alinhavam seus objetivos. Não havia necessidade de se preocupar com traição. No entanto, na mente de Cambron, a oferta de Drogo de devolver Jace parecia boa demais para ser verdade. Cambron, movido por sua sede de poder, não era alguém em quem se pudesse confiar facilmente. Ele era o tipo de homem que não aprenderia até chegar ao fundo do poço. Mesmo com uma faca na garganta, ele ainda planejaria vingança. Determinado a garantir sua posição, Cambron insistiu em deixar Jace para trás como uma demonstração de sua sinceridade. Vendo a persistência de Cambron, Drogo aceitou o gesto. Pai, por favor, não me deixe. Leve-me para casa, leve-me para casa. Jace gritou, sua voz tremendo de medo.
mas Cambron ignorou os apelos desesperados da filha. Uma jovem Aia Dothraki apareceu aparentemente do nada, agarrando os braços finos de Jace. Com uma força que Jace não conseguiu resistir, a Aia separou a força do pai. Jace só conseguia assistir soluçando impotente enquanto Cambron se afastava, ficando cada vez menor a distância. Depois que Cambron partiu, Ogó outro Shao zombou. Esses leiteiros tolos. A vitória certamente pertencerá aos grandes Dothraki. Ogó desprezava as ações dos traidores, mas quando a traição funcionava a seu favor, era algo a ser bem-vindo. Acho que depois da guerra, os Dothraki deveriam ter sua própria cidade-fortaleza, refletiu o velho Shao Moto. Então Shao Drogo pode até considerar renomear Pentos. Conforme Moto foi ficando mais velho, ele começou a apreciar mais a ideia de assentamentos permanentes. Tendo visitado Pentos, ele ficou impressionado com suas paredes imponentes e pensou que viver dentro delas ofereceria proteção contra qualquer tempestade. No entanto, suas palavras foram recebidas com desprezo pelos outros Khals. A tradição Dothraki sempre foi invadir e seguir em frente, nunca se estabelecer e conquistar. Percebendo seu erro, Moto rapidamente se corrigiu. Os Dothraki dizem que Pentos é um porto valioso. Com ele podemos nos aventurar ainda mais. O tradutor, a quem fora prometido o governo sobre Pentos após a guerra, ouviu com crescente desconforto. Os Dothraki pareciam não levá-lo a sério, mas Drogo deixou sua posição clara bem a tempo. Sim, com um porto nossos cascos podem alcançar mais longe do que nunca. Drogo concordou, lançando um olhar para o tradutor. Mas Pentos permanecerá nas mãos de um amigo de confiança. Drogo era um homem com uma visão de longo prazo. Se Dany poderia ou não dar à luz o garanhão que monta o mundo, seu status ainda era de grande importância. Se Viserys morresse, Dany seria a única com direito ao trono de ferro. Drogo poderia então não apenas governar como Shao do grande mar de grama, mas também se tornar o imperador supremo do trono de ferro. Com suprimentos de Westeros, os Dothraki poderiam aliviar sua escassez de alimentos. Mas primeiro, Viserys precisava ser eliminado. Após a reunião, o sacerdote Blackgold, que havia sido capturado pelo Orcelord, abordou Drogo, solicitando uma audiência privada. Meu senhor Shao Drogo, depois de estudar Viserys por algum tempo, descobri que seus métodos são peculiares. Para sua segurança, espero chegar perto dele. Drogo não pôde deixar de apreciar um escravo tão leal e egoísta. Além disso, ele também estava curioso para conhecer Viserys pessoalmente. Capítulo 233. Primeiro encontro com o Orcelord. Irmão, onde você está? Dany gritou ansiosamente em seu sonho. Infelizmente, ela não conseguiu entrar ativamente nos sonhos de Viserys e só pôde esperar passivamente por notícias. Em breve Viserys a tranquilizou. Definitivamente estarei lá na manhã depois de amanhã. Após deixar The Sorrows, Viserys conseguiu usar a Golden Eagle novamente, e seus cálculos lhe disseram que ele chegaria a tempo. Mas Dany o informou que o Orcelord queria se encontrar um dia antes. Essa mudança repentina pegou Viserys desprevenido. Ele não conseguia entender por que o Orcelord faria tal pedido de repente. Diga a Connington para ganhar o máximo de tempo possível. Eu chegarei lá o mais rápido possível. Irmão, tem muita gente aqui dessa vez, Dany acrescentou. Lady Meris, Lord Roth e 2 pessoas que dizem representar a Casa Tyrell estão aqui. Eu os coloquei na minha guarda. Casa Tyrell? Viserys ficou surpreso, mas achou plausível. Eles não podiam ignorar a turbulência que ele havia causado nas Cidades Livres. E a julgar pelo momento, Ned Stark e Robert Baratheon já teriam retornado a Porto Real. Não demoraria muito para que considerassem agir contra ele. Ele precisava lidar com Drogo antes que as forças de Robert fizessem seu movimento. Ótimo. Mantenha-os afastados e diga que retornarei para encontrá-los em breve. Sim, eu entendo, Dany respondeu. Ela então atualizou Viserys sobre a situação com Cambron, Tregar e os outros. Viserys havia antecipado a traição deles. Se eles não tivessem feito esse movimento, ele não teria justificativa para agir contra eles depois de matar Drogo. A traição deles agora lhe dava a razão perfeita para eliminar aqueles que se opunham a ele, abrindo caminho para assumir o controle total das 4 grandes cidades livres. Alguma notícia dos homens sem rosto? Ainda não, Dany respondeu, mas equipei todas as tendas com cães militares. Se os homens sem rosto não conseguirem mascarar seu cheiro, eles serão detectados. Não seja descuidada. Proteja-se, Viserys a lembrou. Eu sei, irmão. Após a conversa terminar, Viserys virou-se para Regis. Dê-me seu cavalo. O plano mudou. Preciso voltar cedo. A única maneira de acelerar as coisas era reunir os cavalos dos outros homens e rodá-los para evitar exaurir qualquer cavalo. Ele tinha que cavalgar forte e rápido, mas sem forçar os cavalos à exaustão, para voltar antes que alguém notasse sua ausência e causasse uma perturbação incontrolável. Enquanto isso, alguém que já havia se infiltrado no quartel do exército estava se sentindo um pouco desconfortável. Para os homens sem rosto, entrar furtivamente em lugares como quartéis do exército era rotina, especialmente para o homem gentil. Mas ao localizar o acampamento de Viserys, ele encontrou uma complicação inesperada. Os Imaculados lideravam cães militares em patrulhas diárias ao redor do quartel, prontos para soar o alarme ao menor sinal de um estranho. No entanto, esse não era um desafio intransponível para o homem gentil. Ele simplesmente precisava mascarar seu cheiro e roubar o uniforme de um soldado.
Quanto maior o soldado, melhor. Levaria apenas algum tempo para se embeber no cheiro certo. Assassinar Viserys foi sem dúvida o maior contrato que os homens sem rosto receberam em quase um século, e o homem bondoso estava determinado a cumpri-lo. Se ele falhasse, toda a casa do preto e branco viria atrás dele, mesmo que isso significasse lutar contra as forças de Viserys. A notícia de que Viserys não estava no quartel começou a se espalhar por toda a confederação. Embora se soubesse que ele retornaria em breve, isso ainda colocava pressão sobre Connington. Circularam rumores de que Viserys estava com medo de confrontar o Orcelord e havia fugido. Embora a presença de Dany tenha ajudado a acalmar um pouco a agitação entre os soldados comuns, não foi o suficiente para silenciar a todos. Não eram apenas os soldados comuns que estavam ansiosos, figuras poderosas e influentes também estavam ficando curiosas sobre o paradeiro de Viserys. Nobres de MYR e Lige estavam celebrando secretamente, e aqueles de outras cidades livres que tinham viajado de longe, expressaram suas graves preocupações. Mesmo dentro das próprias fileiras de Viserys, além do Partido do Dragão, o desconforto estava se espalhando. Alguns dentro do próprio Partido do Dragão estavam tão preocupados que frequentemente buscavam garantias de Connington. Para lidar com a pressão crescente, ele fumava tanto que as unhas dos dedos indicador e médio ficaram marrons por causa do tabaco. Quando Connington soube que Drogo queria encontrar Viserys antes do previsto, seu coração afundou. O pedido parecia impossível de recusar. Enquanto ele conseguia pacificar os soldados comuns com a ajuda de Dany e atrasar os nobres das principais cidades sozinho, a demanda de Drogo era um desafio direto. Se Viserys não aparecesse, as consequências poderiam ser desastrosas. Dando uma tragada forte no cigarro, Connington observou as brasas queimarem rapidamente em direção ao bocal. Diga a ele que estamos preparando um banquete e peça para ele esperar um pouco mais. Ele instruiu com um lábio superior rígido, esperando ganhar o máximo de tempo possível. Sem outras opções, ele foi forçado a enrolar. A notícia de que Viserys estava prestes a se encontrar com o Orcelord se espalhou rapidamente. Então Viserys está finalmente disposto a se mostrar. Roth comentou com alguma antecipação. Hein? Pai? O pequeno Viserys pensou que Roth o estava chamando. Mattis riu, acariciando a cabeça do filho. Não você, meu doce. É o irmão da irmã bonita. Quando você ouvir mais tarde, certifique-se de se curvar e mostrar respeito, entendeu? Embora não entendesse completamente a conexão entre ele e Viserys, o garoto assentiu vigorosamente. Políticos como Alios e Niessos ficaram emocionados ao ouvir que Viserys finalmente faria uma aparição. Isso significava que eles teriam a oportunidade de trazer à tona o pacto de não agressão. Alios estava particularmente ansioso para finalmente adquirir alguma armadura de aço valeriano. A mãe de Arianne, por razões que ela não conseguia explicar, de repente ficou ciente do contrato de casamento entre Arianne e Viserys. Ela não tinha conhecimento do novo noivado, mas como mãe, ela nunca havia esquecido sua filha e queria conhecer Viserys. Tregar, Cambron e os outros também foram pegos de surpresa. Desde o último encontro em Tyrosh, Viserys não fez uma aparição pública. Mesmo depois que o exército se estabeleceu, ele permaneceu invisível, o que levou a dúvidas crescentes. Mas isso era uma boa notícia. Viserys mostrando seu rosto tornaria mais fácil para os homens sem rosto atacarem. Com várias motivações e expectativas, a multidão se reuniu no banquete um tanto abrupto que Connington havia organizado. Ele havia escolhido um local perto do rio, a quase 3 léguas do acampamento principal. O Orcelord, ansioso para mostrar sua bravura, cruzou o rio apenas com seus Bloodriders, 2 caos e algumas escoltas, uma configuração perfeita. No entanto, quando Drogo se aproximou, ele rapidamente sentiu que algo estava errado. Não era para ser uma reunião privada? Por que parecia um banquete? Embora os Dothraki não estivessem particularmente preocupados com trajes formais, eles sabiam que os nobres dos Milkmen levavam tais assuntos a sério. Drogo notou que o número de participantes finamente vestidos quase se equiparava ao de seus próprios guardas. Ele não conseguia entender por que Viserys estava fazendo tal espetáculo. Ele vestiu seus soldados como nobres? Qual deles é Viserys? Drogo perguntou ao seu cavaleiro de sangue, Coolo. Viserys não está entre eles, meu chau, Coolo respondeu após examinar a multidão por um longo tempo. Havia 2 ou 3 nobres de cabelos prateados presentes, mas nenhum deles era Viserys. Drogo permaneceu calmo. Atrás dele estava a ponte, e se algo desse errado, ele poderia simplesmente recuar e reunir seu exército contra as cidades livres com total justificativa. Mas conforme o tempo passava e Viserys ainda não aparecia, Drogo ficou impaciente. Ele enviou um chau para apressá-lo. Enquanto isso, Connington e Dany estavam cada vez mais ansiosos. Meu irmão está lidando com alguns assuntos menores e chegará em breve, disse Dany, tentando manter uma fachada calma. Entretanto, tanto os políticos de Volantis quanto seu velho conhecido Roth perceberam que algo estava errado. Ouvi rumores de Kingsland de que o rei Robert está se preparando para enviar uma frota para atacar Tyrosh. Ele não iria. Alios começou, sua voz sumindo. Suas conexões o mantinham bem informado, e o fato de Viserys não ter aparecido só alimentava suas suspeitas. Também ouvi dizer que o Pacto de Defesa Mútua da Confederação não cobre o Trono de Ferro, acrescentou Niessos. Com Viserys em desacordo com os Dothraki e guardando rancor contra o Trono de Ferro, ele pode estar planejando ceder a Drogo. Eles especularam que Viserys, por ter menos de 18 anos e enfrentar uma situação tão assustadora, poderia ter se escondido. Os Hots também estavam cheios de dúvidas.
Viserys deve estar com algum tipo de problema, comentou Mattis. A situação dele realmente não é otimista, Hot respondeu. Afinal, ninguém pode vencer duas guerras ao mesmo tempo. Hot também estava um pouco pessimista sobre isso. Em contraste, Benerro permaneceu muito mais calmo. Ele sentou-se com um grupo de padres vermelhos em um canto discreto do banquete. Em sua opinião, Nissa não morreria tão facilmente, pelo menos não nas mãos de uma pessoa comum. No entanto, no momento seguinte, seu comportamento calmo vacilou. Ele notou o ritual da cabra negra acontecendo ao lado do Orcelorde. Embora estivessem muito distantes, Benerro era muito sensível à aura, uma que lembrava tanto o grande outro quanto o deus do frio. Fique de olho naquele cara, Benerro instruiu Mocorro. Enquanto isso, Connington estava ocupado dando ao enviado de Drogo todos os tipos de garantias e explicações. Já que o príncipe Viserys concordou, ele definitivamente não quebrará sua promessa. Estes são os cigarros da moda da Confederação. Você pode oferecê-los ao Khal Drogo e deixá-lo experimentá-los. Connington mandou um servo embora com Koolo, que estava segurando uma bandeja de cigarros. O servo era responsável por ensinar Drogo a fumar. Surpreendentemente, Drogo, apesar de ser um fumante iniciante, não parecia um iniciante. Ele gostou do sabor suave e picante e até sentiu uma sensação de prazer quando a fumaça branca entrou em seu corpo. Ele decidiu que pediria a Viserys pelo menos 100.000 desses cigarros. Os cigarros acalmaram efetivamente as emoções de Drogo, mas a mudança do tempo era inalterável. Começou a chover. Drogo pesou na ponta do cigarro com o pé e se levantou abruptamente. Essa ação simples disparou alarmes nas mentes dos Dothraki ao redor. Eles sabiam que seu Khal tinha perdido a paciência. Esses leiteiros em suas tendas de pedra não têm respeito por mim. Drogo rosnou. Se Viserys não aparecesse logo, Drogo usaria isso como desculpa para atacar as cidades livres. Eu vou arrancar a cabeça dele, esse leiteiro arrogante. Khal Ogor acrescentou, ecoando a raiva de Drogo. O idoso Moto Khal também se levantou, embora tenha permanecido em silêncio. Khal Drogo, eles pagarão pela derrota com seu sangue. Por favor, deixe-me reivindicar uma cabeça para você. Ago, o mais forte dos Bloodriders de Drogo, não conseguiu mais se conter. Na linha do tempo original, foi ele quem quebrou o pulso de Viserys. Meu senhor Khal Drogo, a irmã de Viserys parece estar ali, disse o sacerdote da cabra preta encapuzada, apontando na direção de Dany. Embora incerto se Dany era salvadora, matá-la era a ordem do deus da cabra negra. Era também por isso que ele estava disposto a se tornar escravo de Drogo. Ele acreditava que se pudesse atrair Dany, ele poderia matá-la. Drogo não sabia das intenções do padre, mas depois de um momento de consideração, ele falou, que Daenerys venha e me diga por que Viserys não quer se encontrar. Desta vez, Drogo não enviou Koolo, mas Ago para entregar a mensagem. Se Viserys está com muito medo de conhecer nosso Khal Drogo, ele pode simplesmente mandar sua irmã embora. Ago era muito mais grosseiro tanto no tom quanto nas maneiras do que Koolo. Na verdade, ele estava lá para provocar. Na frente de todos, Ago continuou. Caso contrário, nós, Dothraki, retribuiremos sua grosseria à nossa maneira. O príncipe Viserys teve um pequeno problema, mas ele estará aqui em breve, explicou Connington, um tanto desamparado. Que tipo de coisa é tão importante? Você perdeu sua masculinidade? Ago zombou implacavelmente. O rosto de Dany estava coberto de gelo, sua expressão ficando mais sombria enquanto uma nuvem escura parecia pairar sobre ela. Eu vou, ela sussurrou com raiva, levantando-se. No entanto, Benerro a deteve apressadamente. Princesa Daenerys, você não pode. A objeção de Benerro pareceu um pouco abrupta, especialmente porque não parecia haver nenhuma relação especial entre ele e Dany. Embora Dany tivesse ouvido de Viserys que ela era Azor Ahai, ela não podia se importar com isso agora. O fardo da responsabilidade pesava muito sobre ela e seu irmão. Se Drogo começasse uma guerra com esse pretexto, a culpa final recairia inteiramente sobre eles. As ações de Benerro não escaparam à atenção do padre da cabra preta. Assim que ele estava prestes a instruir Drogo a prosseguir, um homem em uma longa túnica preta e um cavalo surgiu de repente. Capítulo 234. Morto por um olhar. O príncipe regente Viserys chegou. O anúncio do guarda chegou meio atrasado, mas ainda assim chegou aos ouvidos dos nobres e dos Dothraki antes que Viserys desmontasse. Drogo, embora não familiarizado com o título regente, reconheceu o nome Viserys imediatamente. Ele observou Viserys cuidadosamente, começando com seu físico, que era inconfundivelmente o de um guerreiro experiente. A postura do cavalo de Viserys indicava sua excelente equitação também. Quando Viserys olhou na direção de Drogo, foi como se um clarão roxo passasse por ele. Drogo se lembrou do que Faco lhe dissera antes de Drogo executá-lo. Viserys era o guerreiro mais poderoso que Faco já vira. Embora Faco não tivesse dito se Viserys era mais forte que o próprio Drogo. Drogo sabia que seria sensato usar todas as suas habilidades contra um oponente tão formidável. Que pena! O sacerdote bode preto ao lado de Drogo, no entanto, sentiu uma pontada de decepção ao ver Viserys. No entanto, ele permaneceu confiante de que Drogo sairia vitorioso. As visões que ele havia mostrado a Drogo não eram meras ilusões, mas vislumbres do futuro. Em outras palavras, definitivamente haveria um Khal de cabelos prateados e olhos roxos governando os Dothraki um dia. A julgar pelos traços físicos de Viserys, ele tinha certeza de que esse futuro Khal seria filho da mulher Targaryen e Drogo. Enquanto a montaria de Viserys era levada pelo guarda, ele notou espuma já se formando ao redor de sua boca e narinas. O cavalo precisaria de atenção cuidadosa para garantir que durasse. Viserys caminhou em direção aos nobres das 9 cidades livres.
Quando ele finalmente apareceu, Connington soltou um longo suspiro de alívio, como se o gelo que pesava em seu peito tivesse derretido em água de nascente. Príncipe Connington cumprimentou. Temos o que precisamos, e podemos enviar nossos soldados com segurança através de The Sorrows. Viserys sussurrou, falando apenas com Connington e um outro. A notícia encheu Connington de alegria e seus olhos injetados de sangue brilharam. Ele seguiu Viserys enquanto ele se aproximava do grupo de nobres. Primeiro Viserys cumprimentou os Rockmats, que sempre foram particularmente preocupados com ele e sua irmã. Embora sua aparência tivesse mudado um pouco nos últimos 2 anos, eles o reconheceram imediatamente. Viserys sorriu e assentiu especificamente para os dois. Quanto aos outros como Alios, ele deu um breve aceno antes de prosseguir sem demora. Então este é Viserys? Melaril refletiu em voz alta, embora não estivesse claro se ela estava perguntando ou apenas pensando em voz alta. Agora na casa dos 40 e mãe de Arianne, Melaril decidiu encontrar Viserys em particular. Dany ficou naturalmente mais feliz ao ver Viserys retornar, mas com a multidão ao redor, ela se forçou a manter a compostura. Irmão, ela cumprimentou suavemente. Eu te preocupei, Viserys respondeu. Você trouxe os ovos de dragão e o chifre? Dany assentiu. Isso é bom. Naquele momento, Benerro deu um passo à frente. Viserys, tome cuidado com o homem com o capuz. Ele é um seguidor do bode negro. Cabra negra? A mente de Viserys cintilou para Miri, que estava sob sua vigilância. Parecia que sob várias circunstâncias alguém havia tomado o lugar dela. Ainda tenho uma sacerdotisa cabra negra sob minha custódia. Vou entregá-la a você mais tarde. Ok. Após uma breve troca com os outros, Viserys se voltou para o Bloodrider de Drogo, Ago. Não é de se espantar que vocês, Dothraki, não tenham roupas para vestir nem casas decentes para viver. O líder faz o que quer. Seus caos não sabem que é sua maior responsabilidade manter seu povo bem alimentado e aquecido? As palavras de Viserys tinham a intenção de obscurecer suas atividades recentes. Ele sabia que eles especulariam sobre onde ele tinha estado, mas não importava o quanto tentassem. Eles nunca imaginariam que ele havia se aventurado em The Sorrows e conhecido o lendário Show-Del Dead Lord. Ago se irritou, sentindo que Viserys havia insultado seu Shao, e estava prestes a retrucar quando Viserys o interrompeu. Não precisa dizer nada. Apenas me leve até Drogo. Eu juro, se nos encontrássemos no campo de batalha, eu teria quebrado seus membros. Ago rosnou. Bem, bom para você, Viserys respondeu calmamente. A provocação de Ago não conseguiu despertar nenhuma emoção nele. Para Viserys, os Bloodriders eram meramente guarda-costas, não mereciam sua raiva. Ago ficou tão atordoado com a indiferença de Viserys que não conseguiu falar por um longo momento. Bom, ele murmurou em descrença. Ele disse bom para você. Conforme Viserys se aproximava, Drogo se levantou para encontrá-lo, com o sacerdote da cabra preta logo atrás. Assim, os 2 homens do destino finalmente ficaram frente a frente. A pele bronzeada de Drogo brilhava sob o sol, suas longas tranças pretas alcançando suas coxas. Viserys caminhou para frente, seu cabelo prateado preso por uma faixa de cabelo de osso de dragão, e seu manto preto se abrindo como as asas de um grande dragão. Apesar de Drogo ser mais alto que Viserys por meia cabeça, havia uma tensão inexplicável entre eles. Todos os olhos estavam nos 2 homens. O ar estava denso de antecipação, e os arredores caíram em um silêncio assustador. Viserys, queis sua irmã comigo, e eu lhe oferecerei minha amizade, disse Drogo em voz profunda. Traga todas as Khaleesis de Dothrakis para minha cama, e pouparei suas vidas, respondeu Viserys em Dothraki fluente. Em vez de irritar Drogo, as palavras de Viserys o pegaram desprevenido. A fluência do Dothraki de Viserys o surpreendeu, fazendo Drogo sentir como se Viserys soubesse mais sobre ele do que ele próprio. Uma sensação de desconforto se apoderou do coração de Drogo. Viserys rapidamente notou o padre bode preto parado atrás de Drogo. De repente, as pupilas do padre ficaram quadradas enquanto ele tentava atacar o espírito de Viserys. Mas no momento seguinte, os ossos do padre pareceram derreter, e ele caiu no chão, convulsionando violentamente. Logo depois, sua boca começou a emitir um som grotesco, baia, baia, baia. Tchau, Drogo. Os 3 Bloodriders de Drogo avançaram como loucos, protegendo com suas vidas como se Viserys fosse uma fera perigosa. A cena bizarra atraiu a atenção de todos ao redor deles, causando comoção na multidão. O que está acontecendo? O que há de errado com os homens de Drogo? Eles tiveram uma convulsão de repente? O caos se espalhou pela multidão enquanto as pessoas tentavam entender a situação. Vá, proteja o príncipe. Connington foi o primeiro a reagir, enviando guardas para o lado de Viserys. Em resposta, Drogo enviou mais guerreiros Dothraki, e os 2 grupos se enfrentaram, a tensão aumentando conforme uma batalha se aproximava. Seu homem desprezível, como ousa usar bruxaria? Ago gritou com raiva. Ser acusado por uma pessoa tão insignificante irritou Viserys, mas Drogo permaneceu lúcido. Não foi ele. Embora Drogo não entendesse completamente o que tinha acabado de acontecer, ele sabia que não podia culpar Viserys. Afinal, a ideia de que alguém pudesse quebrar o espírito de um homem com um mero olhar devastaria o moral de seus guerreiros. Esse seria o fim da história. Em uma reflexão mais aprofundada, Drogo duvidou que Viserys fosse responsável. Se Viserys realmente possuía tal poder, por que ele não o usou em Drogo? Mas novamente, e se Viserys estivesse apenas tentando intimidá-lo? De qualquer forma, Drogo sabia que eles não poderiam ficar aqui por mais tempo. O encontro entre os 2 homens, descarrilado pelas provocações do padre bode preto, terminou sem resolução.
Agora, Viserys tinha outro desafio pela frente: lidar com os homens sem rosto enviados para assassiná-lo. Capítulo 235. O Homem Gentil. De qualquer forma, o colapso repentino do Black Goat Priest lançou uma sombra sobre a reputação de Drogo. Ele ordenou que o incidente fosse mantido em segredo enquanto esperava que os Facelismen fizessem seu movimento. O Black Goat Priest tentou atacar a alma de Viserys com feitiçaria, mas subestimou severamente a força espiritual de Viserys. Desde que derrotou Euron, Viserys aumentou seu espírito em várias centenas de pontos. O ataque do Priest foi como dirigir uma liteira contra um muro da cidade. Ele esmagou sua mente contra ela e permaneceu em coma. Até Drogo estava um pouco preocupado agora. Se Viserys realmente tivesse feito isso, os homens sem rosto ainda conseguiriam assassiná-lo? Cambron compartilhava da mesma preocupação. Ele foi capaz de fazer isso sem sequer levantar um dedo. Os homens sem rosto realmente conseguem? Cambron se perguntou em voz alta. Ele tinha apostado tudo nesse plano, até mesmo deixando sua amada filha com os Dothraki. Cassius, que originalmente havia proposto a ideia de contratar os homens sem rosto, respondeu um tanto irritado: os homens sem rosto nunca falharam em uma missão. Temos que confiar neles. Parecia que Cassius estava tentando convencer Cambron e a si mesmo. Para tranquilizar ainda mais Cambron, e talvez a si mesmo, Cassius continuou: os homens sem rosto devem matar Viserys, não importa se isso leva uma, 2 ou 3 tentativas. Mesmo que eles tenham que apostar toda a casa do preto e branco, eles o matarão. Percebendo a tensão crescente, Tregar interrompeu: talvez devêssemos preparar um plano B. Que plano? Cambron e Cassius perguntaram em uníssono, com os olhos fixos nele. Certamente não há ninguém no mundo que não possa ser queimado, certo? Os 3 homens ficaram em silêncio, imediatamente entendendo a ideia de Tregar. Ligia era conhecida por 2 coisas: veneno e fogo selvagem. Dado que Viserys não havia demonstrado nenhuma hesitação em beber veneno antes, Tregar pensou que fogo selvagem poderia ser sua melhor opção. A Guilda dos Alquimistas o informou que desde o aparecimento do Cometa Vermelho, os encantamentos para preparar fogo selvagem se tornaram eficazes novamente, resultando em um produto de qualidade muito superior. Não importa o quão poderoso Viserys fosse, ele não poderia ser imune ao fogo vivo, poderia? Qual é o seu plano? Cambron perguntou. Se os homens sem rosto tiverem sucesso, isso seria o ideal. Mas se eles falharem, e Drogo também for derrotado, então podemos subornar a comitiva de Viserys durante uma celebração da vitória. Tregar acreditava que o plano era totalmente viável. Afinal, seu grupo não havia sido exposto, então Viserys não os estaria alvejando. Por que não armazenamos mais fogo selvagem e mandamos todos os homens de Viserys para o céu? Cambron sugeriu. O incêndio de hoje não é o mesmo de antes. Você pode querer morrer, mas nós não, Tregar respondeu, surpreso. Ele percebeu que Cambron estava prestes a perder a compostura. Tudo o que aconteceu naquele dia não escapou à atenção do homem gentil. Viserys parecia ser mais formidável do que o previsto. No entanto, dada a situação atual, não era hora de cobrar taxas adicionais de Tregar e dos outros. Afinal, o Deus de muitas faces é o Deus da morte, não o Deus da fortuna. No entanto, o lucro dessa missão foi de fato significativo. O homem gentil havia se integrado perfeitamente entre os oficiais de baixa patente no quartel. Em vez de substituí-los, ele empregou técnicas sutis para fazer todos acreditarem que ele sempre esteve lá, misturando-se às suas memórias. Sabe-se que uma pessoa só pode registrar verdadeiramente a presença de até 150 outras pessoas, e com mais de 150 soldados no quartel. O homem gentil não apenas os fez aceitá-lo como oficial, mas até mesmo os cães militares de Viserys deixaram de ter medo dele. Viserys vinha mantendo um perfil discreto por algum tempo, privando o homem gentil da oportunidade de atacar. Mas agora que Viserys finalmente apareceu, o homem gentil decidiu que era a hora de cumprir sua missão mortal. De acordo com as informações de Cassius, Viserys provavelmente era imune a veneno. Mas isso não importava, o veneno era apenas uma ferramenta no arsenal dos homens sem rosto, e eles nunca confiaram em nenhum método único. Permita-me servir sua refeição, príncipe, disse o homem bondoso enquanto se aproximava do soldado responsável pelas refeições de Viserys. Sim, respondeu Viserys. Enquanto o homem gentil falava, os olhos do soldado momentaneamente ficaram vidrados, e ele involuntariamente entregou a tarefa que deveria ter guardado rigorosamente. Segurando a caixa de comida, o homem gentil casualmente circulou a tenda de Viserys, esperando o momento perfeito. Quando ele finalmente entrou, encontrou Viserys revisando atentamente alguns documentos, seus cabelos prateados refletindo a luz. A tenda era austera, sem carpete ou luxo. Talvez você seja um bom governante, pensou brevemente o homem bondoso, mas a ideia logo desapareceu. Quando ficaram cara a cara, o homem bondoso pôde ver as feições de Viserys claramente na penumbra. Se você não tivesse aceitado esse trabalho, poderia ter recrutado um assassino talentoso para o Deus de muitas faces em alguns anos, comentou Viserys, assustando o homem bondoso. Arya, continuou Viserys, a filha de Lord Ned Stark de Winterfell. A mente do homem gentil girou. Do que Viserys está falando? Você pode se matar. Não temos inimizade pessoal. Considere isso um incidente menor. Gosto bastante dessa máscara que você está usando, então vou pegá-la emprestada. Enviarei alguém para devolvê-la à casa do preto e branco mais tarde. Após uma breve mas intensa luta interna, o homem gentil aceitou uma realidade inacreditável. Ele arrancou a máscara, revelando um rosto na casa dos 50 com uma expressão gentil.
Não pergunte, não sou obrigado a responder, disse Viserys, interrompendo qualquer resposta. O homem gentil tirou outra máscara de sua capa e colocou as duas máscaras frouxas diante de Viserys. Dobre essas duas máscaras ao meio e entregue-as aos homens sem rosto chamados Vaif. A casa do preto e branco não será sua inimiga. Muito bem, Viserys respondeu, observando o homem gentil ir embora. Ele não pôde deixar de pensar que o líder da casa do preto e branco parecia estranhamente sem caráter, talvez buscando um lugar pacífico para acabar com sua vida. Assim que o homem bondoso partiu, Benerro se aproximou de Viserys. Viserys, cuidado com a cabra preta. Capítulo 236. O homem sem rosto consegue lidar com isso? Benerro segurava no alto uma gaiola em chamas, embora seu tamanho tornasse mais apropriado chamá-la de gaiola em chamas. Dentro da gaiola, uma cabeça de cabra parecia formada por fumaça preta, tremeluzindo ameaçadoramente dentro das chamas. Onde está Mirri? Viserys perguntou. Morto, respondeu Benerro secamente. Ele não se importou. A única razão pela qual ele não matou Mirri antes foi para explorar a possibilidade de ela ser útil mais tarde. Agora parecia que suas suspeitas estavam corretas. O padre ao lado de Drogo hoje também é um seguidor do Bode Negro. Espero que você possa me ajudar a eliminar o templo do Bode Negro em Coor, solicitou Benerro. Sem problemas, depois que eu derrotar Drogo, respondeu Viserys. Percebendo o olhar de Benerro demorando-se na máscara de pele humana em sua mesa, Viserys decidiu não escondê-la. Homem sem rosto. Você sabe como usá-la? A expressão de Benerro ficou complicada. Ele já estivera confiante de que Viserys era Nissa, destinada a ser uma figura sacrificial. Mas agora dúvidas surgiram. Você deveria ser um sacrifício, ele pensou. Então qual é o sentido de ser tão poderoso? Então, novamente, não importa o quão forte uma pessoa seja, ela pode ser mais forte do que um dragão. Benerro segurou a máscara por um momento, então a colocou no rosto, murmurando um encantamento. Miraculosamente, ele se transformou em Viserys, embora sua cor de cabelo, altura e constituição permanecessem inalteradas. Mas foi o suficiente para Viserys, ele já sabia como usá-la. O tempo para a disputa com o Orcelord estava se aproximando, uma disputa que seria comentada pelos próximos 100 anos. Os dois homens mais poderosos do continente de Essos decidiriam o futuro dos Dothraki e das Cidades Livres. Centenas de faixas pretas com o emblema do dragão de 3 cabeças tremulavam em uma pequena colina na borda do campo. Drogo cavalgou até a colina, que havia sido temporariamente cercada como uma arena de equitação. O espaço, abrangendo dezenas de acres, oferecia amplo espaço para movimento. Drogo primeiro puxou a corda do arco longo, como se estivesse se familiarizando com a arma ou simplesmente se aquecendo. Então, a mais de 100 passos de distância, ele dobrou o arco, preparou uma flecha e atirou em um estandarte de dragão de 3 cabeças. O estandarte preto caiu no chão. Drogo lançou um olhar para os nobres das Cidades Livres, então cavalgou para frente e para trás sobre o estandarte caído, uma demonstração clara de sua intenção. De acordo com o acordo anterior, o lado de Viserys era responsável por montar o local, enquanto o lado de Drogo selecionaria a presa. Como a multidão esperava a liberação de coelhos, veados ou javalis, Coolo, em vez disso, levou centenas de escravos para o campo de tiro com arco. Khal Drogo disse que trouxemos nossa própria presa, gritou o tradutor de Drogo. Mas estes não eram escravos comuns. A julgar por suas roupas, eles eram civis dos Campos Dourados, velhos, mulheres, crianças, até mesmo mães segurando bebês. Sob os chicotes de Coolo e dos outros, eles se espalharam, tentando desesperadamente fugir. Algumas mães, segurando seus filhos, tropeçaram no caos, seus corpos desequilibrados pela explosão repentina de velocidade. Uma mãe caiu, protegendo seu filho que chorava com seu corpo. Ela tentou confortar a criança, mas em vez de palavras calmantes, saliva tingida de sangue derramou de sua boca. Uma flecha com penas brancas voou pelo ar, perfurando o pescoço da mãe. Metis cobriu gentilmente os olhos do pequeno Viserys. Nem Braavos, onde a escravidão era proibida, nem as outras cidades livres, que praticavam a escravidão abertamente, jamais tratariam seus escravos com tamanha crueldade. Talvez apenas os mestres sábios e grandes mestres da Baía dos Escravos vissem os escravos como pouco mais que gado. O arco e flecha de Drogo era realmente impressionante. Em menos de 20 minutos, ele esvaziou sua aljava, matando um total de 36 civis. Drogo, 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 os Dothraki entoaram seu nome em louvor. Para eles, essa era a demonstração máxima de poder. Aqueles civis eram considerados espólios de guerra e, como tal, Drogo podia fazer com eles o que quisesse. Ele retornou ao seu trono, satisfeito. Em sua mente, Viserys agora enfrentava uma situação sem saída. Se Viserys se recusasse a atirar, ele perderia a disputa. Mas se ele atirasse, ele estaria contradizendo a própria razão pela qual ele alegou ter começado a guerra, para proteger os civis. Para Drogo, quer Viserys escolhesse participar ou não, ele já havia perdido. Dany achou as ações de Drogo abomináveis, mas ela também sabia que Viserys estava em uma posição difícil. Então era isso que os Dothraki queriam dizer quando disseram que forneceriam a presa. Dany olhou para Viserys com preocupação, enquanto ele olhava para as pequenas maçãs na frente dele. Vá dar uma maçã a cada um deles, Viserys instruiu o jovem Connington, que se virou para ele, intrigado. Por um momento, Young Connington não tinha certeza das intenções de Viserys. Ele apertou a maçã entre 2 dedos e disse, diga a eles para segurá-la como eu. De repente, Young Connington entendeu o plano de Viserys.
No entanto, a dificuldade era imensa. Acertar uma maçã em vez de uma pessoa tornava o desafio muito mais assustador. Embora Drogo tivesse acertado áreas vitais como a cabeça e o pescoço com cada flecha, acertar 36 maçãs em menos de um quarto de hora seria um feito extraordinário. Se Viserys errasse uma, ele seria considerado um fracasso e ridicularizado. Príncipe, você realmente tem que fazer isso? Perguntou Young Connington. Embora eu nunca tenha tido uma cerimônia formal quando me coroei regente, jurei protegê-los, Viserys respondeu, seu olhar firme na direção do Orcelord. Vá. Ao ouvir seu tom calmo, mas resoluto, Young Connington sentiu-se afortunado por servir a tal líder. Quando os outros nobres souberam do plano de Viserys, ficaram atônitos. Ele pretende salvar a vida dessas pessoas dessa forma. Ele pode realmente fazer isso? Lady Mattis manteve os olhos do filho cobertos. O pequeno Viserys se contorceu em seus braços, tentando afastar suas mãos e ver o que estava acontecendo. Ele definitivamente pode fazer isso, Roth disse sem hesitação. A alta sacerdotisa Cilícia disse uma vez que não conseguia ver o futuro de Viserys nem seu destino. Talvez apenas alguém tão extraordinário quanto Viserys pudesse ter um destino que permanecesse oculto. A visão de escravos com maçãs na boca impressionou até Melaril. Embora Norvus fosse uma cidade livre que praticava a escravidão, e ela se importasse pouco com o destino dos escravos, as ações de Viserys mostraram que ele não era um homem sanguinário. Isso a tranquilizou de que Arianne não sofreria se ela se casasse com ele no futuro. Enquanto muitos admiravam as ações de Viserys, homens como Tregar e Cambron sentiam apenas pressão aumentando contra eles. Cambron, em particular, não conseguia mais se livrar de suas dúvidas sobre a eficácia dos homens sem rosto. Fogo selvagem. Precisamos de mais fogo selvagem. Tregar pensou enquanto observava Viserys de cima de seu cavalo. Capítulo 237. Escapando. Uma maçã? Drogo murmurou, estreitando os olhos enquanto observava as ações de Viserys. Um pequeno tremor de admiração percorreu o coração do Shao. Nem mesmo os maiores guerreiros conseguiriam atingir tal precisão. Drogo se inclinou para a frente, deixando suas costas expostas, cativado pela cena que se desenrolava. Ele se perguntou se Viserys realmente conseguiria realizar esse feito, e se conseguisse, o que isso significaria para o duelo deles. Embora Drogo se preparasse meticulosamente para cada duelo, ele frequentemente descobria que sua pesquisa era em vão quando a batalha começava. Com o tempo ele se acostumou a uma sensação de invencibilidade, uma solidão que vinha com o conhecimento de que ninguém poderia desafiá-lo. Nenhum dos guerreiros Dothraki ousou enfrentá-lo um a um. E a razão pela qual ele escolheu Coolo e os outros como seus Bloodriders foi simplesmente porque eles duraram mais tempo entre seus subordinados. Agora, finalmente, ele sentia que poderia ter encontrado um oponente digno em Viserys. Com o toque de uma trombeta, Viserys partiu em busca de um alvo. Vários civis, ao vê-lo dobrar seu arco e mirar uma flecha em sua direção, instintivamente ficaram tensos. Embora Young Connington os tivesse instruído a segurar as maçãs bem acima de suas cabeças, o medo tomou conta quando chegou o momento. Alguns esconderam as maçãs em seus braços, enquanto outros as jogaram fora e tentaram fugir. Viserys ficou ansioso. Não importa o quão habilidoso fosse um arqueiro, ele não conseguia atirar em um alvo escondido. Ele gritou, pegue uma maçã. Se você quer viver, pegue uma maçã. Esse erro provocou risadas implacáveis dos Dothraki, que brevemente cogitaram a possibilidade de Viserys ter sucesso. Eu pensei que ele realmente poderia atirar na maçã, um deles zombou. Aqueles leiteiros covardes, eles se cagam ao ver um cavalo. Viserys ignorou as provocações, calculando o tempo em sua cabeça enquanto procurava por um alvo. Logo, alguns civis com nervos mais fortes levantaram as maçãs bem acima de suas cabeças. Um jovem, de cerca de 18 ou 19 anos, expôs o máximo possível da maçã para Viserys. Foto. Viserys não decepcionou. Uma flecha passou voando pela cabeça do jovem, atingindo a maçã bem no centro. O jovem olhou para a maçã furada, chocado e muito feliz. Ele sabia que tinha sobrevivido. Uma vez que alguém assumiu a liderança, os outros seguiram o exemplo. Uma flecha, 2 flechas, 8 flechas, 10 flechas, cada tiro foi preciso. Vida longa ao príncipe Viserys, gritou Regis, o autoproclamado líder de torcida de Viserys, incapaz de conter sua excitação. Pare de gritar, você vai distrair o príncipe. Young Connington rapidamente o advertiu. Esta não era uma competição de esgrima, e no arco e flecha, o silêncio era essencial. Percebendo seu erro, Regis ficou em silêncio. Enquanto isso, os Dothraki não estavam mais entretidos. Eles assistiram em descrença atordoada enquanto Viserys continuava sua exibição milagrosa de arco e flecha. Logo, alguns plebeus espertos perceberam um detalhe crucial. Se o nobre de capa preta não pretendia matá-los, por que eles estavam correndo? O primeiro a perceber isso parou no meio do caminho, ficando parado para deixar Viserys mirar. Um alvo parado era muito mais fácil de atingir do que um em movimento. Não precisa mais correr, apenas fique parado. Viserys se sentiu tão confiante que pensou que poderia atirar vendado. Em pouco tempo, ele usou todas as 36 flechas em sua aljava, ganhando a admiração dos nobres das cidades livres. Seus leiteiros desprezíveis. Vocês trapacearam, seus malditos escravos. Ago rugiu em fúria. Ele montou em seu cavalo, desembainhou sua espada e atacou civis. Viserys não podia deixar que as vidas que ele tinha acabado de salvar fossem perdidas tão facilmente. Sem hesitar, ele arremessou seu arco de osso de dragão em Ago. O arco atingiu a cabeça do cavalo, fazendo-o empinar de dor e cair em cima de Ago.
Quando os Dothraki tiraram o cavalo de Ago, descobriram que sua coxa estava torcida em um ângulo grotesco, um osso quebrado. Para um Dothraki, isso era quase tão bom quanto uma sentença de morte. Diga ao seu Drogo que esta batalha está empatada e se ele concordar, prepare-se para a próxima, declarou Viserys. Drogo concordou. Sem parar para aceitar os parabéns dos nobres, Viserys instruiu Jor a ficar para trás e se preparar para a próxima batalha. Príncipe, nossa cavalaria de 10.000 homens pode partir para Chhoyane esta noite, disse Connington. Félix e Chinele, vou deixar vocês no comando, Viserys ordenou aos 2 homens. Félix e Chinele assumiram os rostos de Viserys e Dany, respectivamente. A tarefa deles era ficar para trás e confundir os Orcelordices e outros. Apesar da diferença de tamanho, contanto que mantivessem uma certa distância, seria difícil para qualquer um notar o engano. Viserys e Regis fizeram um longo desvio para evitar chamar atenção. Agora, com a cavalaria, eles iriam direto para Chhoyane, chegando em pouco mais de um dia. 2 dias depois, Viserys planejou aparecer atrás de Drogo e confrontá-lo cara a cara. Não se preocupe, príncipe. Félix assegurou-lhe confiantemente. Naquela noite, em uma praia isolada, Colo se aproximou de Cambron com o rosto contorcido de raiva. Por que os homens sem rosto ainda não fizeram seu trabalho? Perguntou Colo. Está quase pronto. Viserys só chegou ao quartel anteontem. Até os melhores assassinos precisam de tempo, Cambron respondeu. É melhor você não desperdiçar o tempo de Khal Drogo. Você sabe o que vai acontecer se fizer isso? Ameaçou Colo. Na verdade, Colo sabia que a identidade de Jace era sólida, e a ansiedade de Cambron parecia genuína. Drogo havia comprometido tudo com essa expedição, trazendo toda a sua horda junto. Se eles não conseguissem suprimentos suficientes das cidades livres, sua situação se deterioraria rapidamente. Após a troca tensa, Cambron desabafou sua frustração em Cassius. Por que os homens sem rosto ainda não fizeram um movimento? Como eu poderia saber? Você acha que eu posso controlar um homem sem rosto? Cassius retrucou. Minha filha ainda está nas mãos dos Dothraki. Cambron retrucou. E você está embolsando lucros do comércio de tabaco. Mas Viserys ainda está vivo. Chega, Cassius rugiu, encerrando a discussão. Tregar interveio, silenciando os dois. A verdade era que nenhum deles havia lidado com os homens sem rosto antes. Eles não entendiam completamente como os assassinos operavam. Rumores os pintavam como altamente eficientes, mas seu aparente atraso era perturbador. Para ser justo, os homens estavam impacientes, Viserys tinha acabado de aparecer, e não importava o quão habilidosos os homens sem rosto fossem, eles não eram onipotentes. Vou dizer à guilda dos alquimistas em Liege para preparar mais fogo vivo, Tregar decidiu. Se Viserys vencer esta batalha e os homens sem rosto não conseguirem matá-lo, bem, os Targaryens não são conhecidos por terem sangue e fogo em suas veias. Vamos deixar o fogo vivo cuidar dele. Capítulo 238. Armadura de aço valeriano como recompensa. Quando você comanda 500 cavalaria, você é um senhor da guerra local em Roma. Com 2.000, você se torna um nobre da glória de Roma. Mas com 30.000 cavalaria, você é um aliado próximo do próprio imperador romano. Viserys examinou a cavalaria que ele havia reunido meticulosamente, totalizando cerca de 8.000. Ele imaginou o futuro próximo quando os usaria para intimidar grande parte do continente. Entre eles estavam 3.000 de sua própria cavalaria, 2.000 da cavalaria MYR e a maioria dos quais eram escravos, 1.000 fornecidos pelo antigo comandante, 1.000 de Liege e outros 1.000 cavaleiros mercenários de qualidade mista. Muitos desses cavaleiros mercenários mal sabiam montar a cavalo, muito menos lutar efetivamente. No passado, antes da confederação ser estabelecida, seria fácil contratar milhares de cavaleiros mercenários das terras disputadas. Mas com a formação da confederação, a maioria dos conflitos entre as cidades livres foram resolvidos pacificamente, forçando os mercenários a voltarem sua atenção para o leste, para a Baía dos Escravos. Se Viserys tivesse 5.000 cavaleiros da mesma qualidade que os seus, ele não precisaria se esforçar tanto para montar um exército. A cavalaria de Drogo, embora mal equipada, era numerosa e de alta qualidade. Sem forças suficientes, os homens de Viserys poderiam ser facilmente dominados pelos Dothraki em uma batalha sangrenta. O vasto campo de batalha o despojaria de qualquer habilidade de microgerenciar a luta. Embora os lucros da venda de cigarros tenham permitido que Viserys adquirisse equipamentos sofisticados em pouco tempo, eles não conseguiram comprar soldados bem treinados da noite para o dia. Os cavaleiros mercenários, agora fumando cigarros perfumados que Viserys havia distribuído, tinham todos assinado contratos lucrativos. O pagamento deles era generoso, e os cigarros, normalmente um luxo caro, foram fornecidos sem limites pelo mês e meio seguinte. No entanto, quando começaram a se entregar ao vício, alguns mercenários mais astutos decidiram acumular os cigarros, planejando revendê-los mais tarde para obter lucro. Por que paramos aqui de repente em vez de seguir em frente? Perguntou um mercenário, segurando um cigarro. Esse é um lugar terrível para parar. Por que tivemos que acampar nesse lugar amaldiçoado chamado The Sorrows? Você não acha que Viserys espera que enfrentemos o Lorde Oculto, acha? Ha. Boa, Viserys, um grupo de cavaleiros autônomos riu. Naquele momento, dezenas de cavalaria imaculada chegaram com grandes barris de água e anunciaram: todos, venham e bebam um remédio para prevenir escamoide. Estamos prestes a cruzar The Sorrows em breve. Os imaculados tocaram seus gongos, repetindo o chamado para beber o remédio, o que rapidamente desestabilizou os mercenários.
Espera, nós realmente temos que atravessar The Sorrows? Ninguém disse nada sobre cruzar The Sorrows antes. Estamos fora. Sim, por que ir para The Sorrows? De jeito nenhum. Não vamos. Era como se tivessem ignorado as palavras, prevenir a escala de cinza, e apenas ouvido a ordem mortal de atravessar The Sorrows. O Imaculado falou friamente. Tudo bem, mas se você desistir, terá que pagar o triplo da taxa de cancelamento e também será cobrado o preço integral dos cigarros que recebeu. Essas palavras atingiram duramente. O triplo da taxa de cancelamento? O pagamento que Viserys havia oferecido era o suficiente para deixá-los viver como lordes por 1 ano, se administrassem seu dinheiro com sabedoria. Era o suficiente para comprar uma casa, se casar e até mesmo criar alguns filhos. Perder esse dinheiro para pagar a taxa tripla significava que eles estariam se vendendo a descoberto. E então havia os cigarros. No começo, eles não tinham entendido por que tinham que assinar seus nomes ao coletar os cigarros, mas agora estava claro. Recuperar o pagamento seria muito fácil. Maldito eunuco, o mercenário murmurou, percebendo a armadilha em que tinham caído. Não é de se espantar que ele estivesse sorrindo quando distribuiu os cigarros. Alguns deles sentiram o peso das bolsas salientes em seus lados e começaram a reconsiderar seriamente se o remédio para prevenir a escamação valia a pena tentar. Eles rapidamente receberam uma resposta tranquilizadora. O príncipe Viserys será o primeiro a cruzar The Sorrows, os Imaculados acrescentaram. Então você deve estar aliviado. O grupo de mercenários trocou olhares. De repente a situação não parecia tão terrível. Afinal, se o próprio Viserys fosse liderar o caminho, o remédio tinha que ser eficaz. Em sua experiência, os nobres geralmente tinham medo da morte e não eram imprudentes. Se o Lorde estaria na linha de frente, eles imaginaram que deveria ser seguro o suficiente para eles seguirem. Ok, vamos beber. O mercenário de aparência jovem deu um passo à frente, encheu sua garrafa de água com líquido transparente e percebeu que o gosto era levemente azedo. Valsha deu a Viserys uma tira de pano com menos de 1 metro de comprimento, mas ela teve que ser encharcada em uma área do tamanho de uma piscina para produzir água potável suficiente para 10.000 pessoas. A água era quase sem gosto, então, para convencer os mercenários de que era realmente um antídoto, Viserys adicionou algo para torná-la azeda e adstringente. Entre todos os homens do exército, os mercenários eram os mais difíceis de controlar. A própria cavalaria de Viserys sabia no que estava se metendo desde o começo. A maioria era composta de escravos, imaculados e antigos cavaleiros soprados pelo vento, então eles não duvidaram das ordens de Viserys ou da eficácia do antídoto. Tanto os cavaleiros autoconfiantes quanto os mercenários céticos beberam a poção e cavalgaram em direção à extensão cinzenta e enevoada de The Sorrows. Ao ver os outros, a cavalaria de MYR e Lysene, movida pelo instinto de rebanho, também decidiu confiar na poção. Príncipe, você tem certeza de que não quer levar mais homens com você? Connington perguntou. Não, dessa vez eu quero me infiltrar, não assassinar, Viserys respondeu, enquanto Dany amarrava sua trança Dothraki atrás de suas costas. Seu cabelo prateado tinha sido tingido de preto. Até Regis vestiu uma peruca Dothraki, cobrindo sua cabeça calva em formato de ovo, parecendo decididamente desconfortável. Quase todos os cavaleiros usavam perucas Dothraki com armaduras escondidas sob suas roupas. A única coisa que os distinguia era o pano preto amarrado em volta de seus braços. Viserys fez uma última inspeção no chifre do dragão, a arma que ele havia usado para semear o caos no acampamento dos Senhores dos Cavalos. Pela última vez, não importa o que aconteça no acampamento Dothraki, as ordens de Dany devem ser seguidas. Ele ordenou. Sim, príncipe, Connington o tranquilizou. Ele sabia que Viserys e Dany pareciam ter uma maneira especial de se comunicar. Durante o mês de prática da Canção dos Cantores da Lua, embora ele não tivesse dominado nem mesmo o básico da magia de fogo, ele começou a sentir a existência da magia. Príncipe, a armadura de aço valeriano do Palácio das Dores foi coletada, um total de 44 conjuntos, relatou Young Connington. Mande uma mensagem para todo o exército. Qualquer um que cortar a cabeça de um Shao será recompensado com um conjunto de armadura de aço valeriano. Corte a cabeça de Drogo e você receberá 3 conjuntos, Viserys declarou. Capítulo 239, Chifre do Dragão. Viserys ainda estava intrigado com as palavras enigmáticas de Valsha, eu abrirei caminho para eles, até que ele viu o que ela queria dizer. Para seu espanto, ela havia girado a ponte do sonho, mudando-a de uma orientação leste-oeste para norte-sul, permitindo que seu exército cruzasse sem impedimentos. A proeza mágica dos Soinares era realmente aterrorizante. Enquanto isso, nas margens do rio Llorulu, Drogo ainda observava a competição em andamento. Conforme a disputa progredia, ficou claro que Viserys estava bem vivo, o que fez Drogo questionar a confiabilidade dos homens sem rosto. Eles eram realmente tão formidáveis quanto sua reputação sugeria? No campo de batalha, Jorah estava implacavelmente dominando o filho de Ogó. Embora o filho de Ogó fosse quase tão forte quanto Drogo e tivesse ombros largos como uma torre, ele não tinha experiência para igualar o poder de Jorah, especialmente com Jorah em seu auge. Se não fosse por Viserys, Jorah poderia ter sido imparável, exceto por um encontro com um mestre espadachim como Jaime Lannister ou Barristan Selmy. Não demorou muito para Jorah reivindicar a vitória. Lyonesse observou Jorah com olhos ardentes, e seus olhares se encontraram como se tivessem sido transportados de volta ao torneio em Lannisporto, onde Jorah havia conquistado o título de Rainha do Amor e da Beleza para ela.
Tregar, vendo o flerte de Linesse e seu claro desdém por ele, sentiu uma onda de desgosto, mas se conteve, sabendo que tinha sua própria agenda oculta. Ele nunca se sentiu tão sufocado em sua vida. Com a frustração aumentando, Tregar murmurou a palavra ainda não, enquanto começava a culpar silenciosamente Cassius pela inação dos homens sem rosto. Após a vitória de Jorah, o ressentimento de Cambronn em relação a Viserys se aprofundou. O resultado da competição também deixou Drogo desconfortável. Ele não conseguiu garantir uma vitória 2 vezes seguidas, e embora sua principal preocupação fosse receber notícias da morte de Viserys, o príncipe continuou sentado do outro lado da arena, conversando com alguém. Parabéns, príncipe Viserys, por vencer a competição, disse Melaril. Félix, que havia assumido a identidade de Viserys, usou essa oportunidade para melhorar suas habilidades sociais, fazendo conexões com os Roth e os Triarcas de Volantis. No entanto, ele lutou para lembrar exatamente quem era Melaril. É tudo graças à bravura de Sor Mormont. A chave está na próxima competição. Somente vencendo a disputa final poderemos garantir a segurança das pessoas comuns, Félix respondeu, oferecendo as platitudes esperadas enquanto tentava não se entregar. Melaril, acreditando que ainda estava a alguma distância de Viserys, não pensou muito em sua resposta genérica. Ela sinalizou para sua assistente trazer 2 caixas que ela abriu e entregou a Félix. Dentro havia 2 coroas, forjadas em metal preto que se misturavam perfeitamente. Essas coroas não eram feitas de qualquer metal comum, elas eram adornadas com pedras preciosas e exalavam um ar de dignidade e majestade. Príncipe Viserys, essas coroas foram feitas especialmente para você e a futura rainha, disse Melaril enquanto entregava os presentes ornamentados. Félix, se passando por Viserys, agradeceu rapidamente. Nesse momento, um jovem garoto, de não mais que 3 anos, se aproximou. Olá, príncipe Viserys. Eu sou Viserys Aline. Antes que Félix pudesse responder, ele notou os Roth e os Met se aproximando. Irmão, parece que o Triarca de Volantis também está vindo em nossa direção, sussurrou Chinelle, disfarçado de Dany. Chinelle, sendo mais alto e mais maduro em figura do que Dany, e Félix, que era mais baixo do que Viserys, ambos hesitaram em se levantar. O escrutínio do Orcelord à distância aumentou seu desconforto, fazendo-os sentir como se estivessem sendo assados em uma fogueira. Era uma experiência que nenhum dos dois queria repetir. Enquanto isso, nos Campos Dourados, o acampamento Dothraki se estendia pela paisagem. Faco havia estabelecido anteriormente mais de 3.000 guerreiros Dothraki em um único monte de terra. Agora Drogo e vários outros Khals trouxeram quase todas as suas forças de elite. Combinado com os civis que eles capturaram, o enorme acampamento, abrigando dezenas de milhares, pontilhava os Campos Dourados como pontos cinzentos, brilhando intensamente sob o céu noturno. O acampamento de Drogo era, é claro, o maior desses pontos, ofuscando os outros combinados. Uma tenda colossal ficava no centro, cercada por tochas que enfatizavam sua importância. Os outros acampamentos dos Khals eram adornados de forma semelhante, com entalhes dourados, tornando-os facilmente visíveis contra o céu noturno. Agora, até mesmo os mais aritméticos entre os Dothraki entenderam que vencer a próxima partida não seria o suficiente para determinar o vencedor geral. Mas a questão pairava: quem seria considerado o verdadeiro vencedor quando todas as 3 disputas fossem concluídas? HMPH. Você acha que Khal Drogo e os outros Khals reuniram mais de 50.000 guerreiros aqui só para competir com aquele Viserys por uma mera vitória? Zombou um guerreiro Dothraki mais velho, com seu longo cabelo manchado de branco. Com sua riqueza de experiência, ele já havia discernido as intenções de Drogo. Drogo nem tinha começado a lutar ainda, provavelmente esperando o momento oportuno. Quanto a qual seria esse momento, nem ele conseguia adivinhar. Com apenas 30 anos, Drogo estava no auge, mantendo um nível excepcionalmente alto de prestígio entre os Dothraki. Seus guerreiros depositavam imensa confiança nele. No entanto, a hesitação de Drogo em agir deixou seus Khals e os Khals acompanhantes incertos sobre o que fazer em seguida. O exército Dothraki, tendo viajado tanto, não podia se dar ao luxo de perder mais tempo. A competição de amanhã seria a última, mas agora, o resultado dificilmente importava. Drogo sentiu que algo estava errado do lado de Cambronn. Ele havia planejado inicialmente esperar mais um dia, mas notícias perturbadoras o forçaram a agir. Decidi cruzar o rio e atacar amanhã ao amanhecer, anunciou Drogo, sentado em seu amplo trono, com os olhos baixos em contemplação. Ele manteve silêncio sobre o misterioso desaparecimento dos quase 10.000 cavaleiros de Viserys. Pela manhã, se ele lançasse o ataque, a Companhia Dourada certamente não ficaria parada. A situação estava mudando, preparando o cenário para um ataque de pinça. Independentemente de onde a cavalaria de Viserys tivesse ido, Drogo acreditava que eles seriam impotentes contra suas forças. Drogo visualizou o terreno ao redor dos Campos Dourados. A oeste ficava o rio Llorulu, a leste o Rhoyne, e ao sul, envolto em névoa cinza e amaldiçoado com escamas de cinza, ficava The Sorrows. Para Viserys navegar ao redor do Llorulu, ele precisaria de 6 ou 7 dias, se pudesse. A alternativa era cruzar The Sorrows. Mas isso seria possível? Impossível, Drogo concluiu com um suspiro. Era uma pena que seu padre Bode Preto permanecesse inconsciente. Caso contrário, ele teria buscado orientação sobre o paradeiro da cavalaria. De repente, um som fraco chegou ao acampamento, uma trombeta. Mas essa trombeta era diferente de qualquer outra, não alta e clara, mas assustadora, como um vento uivante varrendo as montanhas, como o lamento de uma alma perdida. Capítulo 240. A despedida de Drogo. Troque sangue por fogo e fogo por sangue.
Da torre de vigia Dothraki rudimentar, Regis se preparou enquanto colocava no ombro o longo e grosso chifre de Dragonbinder, direcionando seu som sinistro em direção ao coração do acampamento de Drogo. Viserys soprou no chifre com toda a sua força. Ao fazer isso, Viserys abriu seu painel de status e observou alarmado enquanto sua saúde e magia diminuíam rapidamente. Seus pulmões pareciam estar em chamas, como se ele tivesse engolido um pedaço de carvão em chamas. O esgotamento severo de seu poder mágico aliviou um pouco o dreno de sua saúde, mas o dano ainda era intenso. Ele conseguiu tocar a trombeta por um minuto inteiro, sua saúde se estabilizando em torno de 80. No entanto, o dreno em sua magia era assustador. Graças ao cometa vermelho, ela havia subido para 600, 700, mas estava quase completamente esgotada em apenas um minuto. Viserys percebeu que isso provavelmente se devia ao grande número de pessoas que ouviram o chamado da trombeta. Isso explicava porque Euron conseguia controlar apenas um kraken do mar fumegante, apesar da multidão de monstros ali, mas parecia ser o suficiente. Viserys estimou que o som da trombeta havia afetado mais de 3.000 ou 4.000 pessoas, causando caos suficiente para desorganizar o acampamento de Drogo. No entanto, a torre de vigia ainda estava a alguma distância da tenda de Drogo, então pode não ter afetado diretamente Drogo e os outros líderes ao redor dele. Mesmo assim, o acampamento Dothraki rapidamente caiu no caos, como uma panela de mingau grosso que de repente começa a ferver violentamente. Centrados em volta da torre de vigia, milhares de guerreiros Dothraki perderam o controle. Os guerreiros, que estavam conversando calmamente ao redor das fogueiras momentos antes, de repente se voltaram uns contra os outros. Punhos voaram enquanto os companheiros socavam uns aos outros no rosto sem hesitação. Eles nem pensaram em sacar suas espadas curvas, em vez disso recorreram a punhos, unhas e até dentes, atacando uns aos outros como animais raivosos. Era como se todos tivessem enlouquecido. As fogueiras incendiavam o feno próximo, enquanto espadas curvas cortavam as tendas, e o ar ficava denso com o cheiro acre de fumaça e o forte odor de sangue. A situação dentro da tenda de Drogo não era melhor. Até mesmo os servos normalmente dóceis começaram a atacar seus mestres, e sons fracos de luta ecoavam do lado de fora. Um servo magro atirou um prato na pessoa ao lado dele, fazendo-o bater na cabeça deles. Drogo e os outros caos inicialmente pensaram que estavam sob ataque de assassinos, apenas para perceber que os servos e guardas estavam atacando-os, aos outros também. O que você está fazendo? Shao Ogol gritou perplexo quando seu próprio filho de repente se virou contra ele, lançando um ataque frenético. Com o grito alto do pai, o filho de Ogol pareceu sair do frenesi. Pai? Velho moto. Depressa. Parem-no. Ogol gritou o desespero em sua voz. O velho moto Shao, embora parcialmente afetado pelo chamado assustador da trompa, investiu contra o Bloodrider de seu filho. A magia da trompa teve um efeito mais forte nos guerreiros mais velhos do que nos mais jovens. Enquanto isso, os caos e seus Bloodriders, embora abalados, conseguiram ficar um pouco conscientes. É bruxaria. Drogo rugiu, seu comportamento calmo habitual destruído. Nesse momento, um guarda Dothraki rompeu na tenda. Shao Drogo, há uma luta em larga escala no acampamento oriental. Envie homens para reprimi-lo imediatamente. Drogo ordenou com a voz tensa. Outro guerreiro correu, seu rosto pálido de medo. Shao Drogo, a cavalaria se aproximando do sul. Quantos? Perguntou Drogo com o coração apertado como se estivesse sendo agarrado por uma mão invisível. Muitos. Dezenas de milhares. Isso é impossível. Drogo berrou, incerto se estava repreendendo o guarda ou tentando convencer a si mesmo. Dezenas de milhares de homens vindos do sul, de The Sorrows. Esse era o domínio dos Homens de Pedra. Como Viserys poderia ter cruzado daquela direção? A mente de Drogo correu, tentando compreender a súbita reviravolta dos eventos. Cambron me enganou? Nunca houve homens sem rosto envolvidos? Não. Absolutamente não. Drogo sabia que pensar demais não ajudaria agora. Ele montou seu cavalo de guerra e partiu para reunir os guerreiros Dothraki restantes que ainda estavam sãos. Em pouco tempo ele encontrou um grupo de lutadores em pânico, mas lúcidos. Ele gritou, os visleiteiros nos atacaram. Montem seus cavalos, peguem suas cimitarras e sigam-me enquanto eu corto suas cabeças. Cortem-lhes as cabeças, ecoou um centurião Dothraki, convocando os outros. Mais e mais guerreiros se juntaram ao chamado de Drogo. Apesar da crise iminente, enquanto Drogo estivesse lá, eles acreditavam que poderiam derrotar qualquer inimigo. Em meia hora Drogo havia reunido quase 2.000 guerreiros montados. Ele rapidamente avaliou a situação e identificou a cavalaria que se aproximava como os cavaleiros mercenários mais fracos. Eles não eram páreo para os Dothraki, especialmente sob sua liderança. Como um vento negro varrendo um campo de trigo, as forças de Drogo obliteraram os 1.000 ou 2.000 mercenários em questão de momentos. Vida longa a Drogo! Vida longa a Drogo! Seus guerreiros gritavam, enquanto mais Dothraki se juntavam ao ataque. Se esses invasores fossem os melhores que o inimigo tinha a oferecer, pensou Drogo, eles poderiam pilhar as terras disputadas com facilidade. Mas, no fundo, ele sabia que a batalha estava longe de terminar. Um grito de uma águia dourada fez um arrepio percorrer a espinha de Drogo. Ele olhou para cima e viu uma força de cavalaria maior e mais formidável se aproximando, seus estandartes estampados com o dragão de 3 cabeças da casa Targaryen. Viserys não esperava muito da cavalaria mercenária. O papel deles era atrair o Orcelord, se despender na luta e morrer por uma causa que lhe daria a vitória.
Seus ossos valeriam o preço, e Viserys não tinha intenção de compensá-los pelo sacrifício. Mate Drogo. Ganhe 3 conjuntos de armadura de aço valeriano. O canto ecoou pelo campo de batalha, e embora Drogo não conseguisse entender completamente as palavras, ele ouviu claramente seu nome. O que quer que significassem, não havia tempo para pensar nisso, ele só tinha uma escolha: lutar. Se não o fizesse, o exército que ele havia reunido tão meticulosamente se espalharia como poeira ao vento. Sob o céu noturno, a cavalaria vestida de preto e amarelo se chocava ferozmente, como feras selvagens se despedaçando. A batalha que determinaria o destino da guerra irrompeu sem aviso. Os cascos dos cavalos de guerra cavavam buracos sangrentos na terra, enquanto as lanças afiadas dos homens caíam como golpes de martelo. Era como se os Dothraki estivessem jogando carne e sangue contra aço, com um resultado que parecia terrivelmente inevitável. Algumas das lanças inimigas eram até equipadas com farpas, arrancando pedaços de carne a cada golpe. Drogo examinou o campo de batalha com a testa franzida profundamente. A disparidade de equipamentos entre suas forças e o inimigo era gritante. Mesmo que tivesse 3 vezes mais homens, ele não conseguiria preencher essa lacuna. Não demorou muito para que ele se visse cercado. Uma rede de ferro de cavaleiros em armaduras pesadas se fechou sobre os Dothraki, dividindo-os e cercando-os. Drogo olhou para a lâmina curva em sua mão, já escorregadia de sangue, e soltou um grito lamentoso. Viserys, onde você está? Venha lutar comigo. Uau! Um borrão branco atingiu Drogo no ombro. Ele cambaleou, procurando pela fonte da flecha. Seus olhos se fixaram em uma figura familiar: Viserys, arco pronto e apontado. Svi! Outra flecha voou, e Drogo balançou sua espada para desviá-la, mas ela ainda perfurou seu peito. Antes que ele pudesse compreender completamente o que estava acontecendo, mais 3 flechas assobiaram pelo ar. Elas o atingiram no peito esquerdo e direito e no pescoço, mas ainda assim, Drogo não caiu. É muito sangue, Viserys murmurou, sacando mais uma flecha. Ele tinha a intenção original de capturar Drogo vivo, para tratar o inimigo à sua maneira, e dar a ele um fim adequado. Mas a maré da batalha estava mudando rapidamente, e com suas forças em menor número, a única maneira de alcançar a vitória era matar Drogo o mais rápido possível. Quando o cavaleiro de sangue Colo de Drogo se virou, ele encontrou o corpo de Drogo crivado de uma dúzia de flechas, um testemunho sombrio do fim do grande Shao. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos.